Fala, rapaziada, bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Verdão. Já quero deixar os créditos aos canais ESPN, pedir a você que ainda não é inscrito, se puder tá dando essa moral aí pra gente, ajudar a gente a chegar nos 100k de inscritos antes do Campeonato Brasileiro iniciar. Será que a gente consegue? Só depende de vocês, galera. A maioria do pessoal não é inscrito aqui no nosso canal. Só vocês podem estar me ajudando aí. Bora lá ver o que eles têm a falar sobre essa vitória do Verdão em cima do Ituano. Ituano que quase subiu para a primeira divisão no ano passado, então não é nenhum time fraco, né? O jogo foi meio cozidão, mas no final das contas o Palmeiras não sofreu gols, é consistente e venceu por 2-0, né? Vamos ver o que os comentaristas têm a falar sobre o jogo. Um técnico que tem muito repertório. A gente sempre percebe, mesmo o Palmeiras sendo vencedor nos últimos anos, essa inquietude do Abel de buscar sempre uma nova formação, de tentar uma cartada diferente. Então já foi Mike e Marcos Rocha pelo lado direito, já foram 3 zagueiros. Agora essa ideia com um Aníbal Moreno e um meio-campo mais encorpado me agrada muito, embora não tenha tido muita fluidez ontem. O Palmeiras teve dificuldade ofensiva, até que defensivamente não sofreu, estava jogando com 3 zagueiros, o Aníbal Moreno protege bem o meio-campo, a defesa, mas em termos de o jogo se desenvolver, a forma como o Palmeiras construiu, para mim faltou muita velocidade, faltou escape. E aí nessa formação ele pode manter essa ideia com 3 volantes, até mesmo o Zé Rafael um pouco mais recuado, acomodar o Veiga como um meia, não como segundo atacante, e tirar um dos zagueiros. Porque ali o Aníbal já mostrou que é um volante que, como o Abel definiu, que caça mais, um jogador de mais marcação, nem por isso falha na construção. O Aníbal Moreno ele tem um índice de acerto de passe entre 85% e 90%. Um primeiro volante que te entrega não é o isso... passe de lado, não. Ele vai muito pro passe para frente. É um jogador que olha para frente, que tem construção, que desarma muito também. Ontem foram 5 desarmes. Então, por tudo isso, esse volante completo que ele se mostra, para mim, é um jogador para ser titular, para dar essa encorpada no meio. E aí eu vejo que ele pode insistir nessa formação, mas colocando mais um atacante. Quando o Endrick voltar, por exemplo. Pode ser Endrick e Flaco Lopes. Pode ser o Lázaro também, que faz bem esse segundo atacante. O Lázaro é uma das opções. Então, as pessoas se prendem muito, muitas vezes, 3 zagueiros. O próprio Bel, numa entrevista, acho que foi semana passada, ele falou, vocês se prendem muito a números, tal. O importante é você olhar no jogo, o time está defendendo com quantos jogadores e atacando com quantos jogadores. Então, Zé Rafael... Então, o Mike, por exemplo, muitas vezes o Mike é um atacante. O Piquerez... Mas muitas vezes é um atacante. São pontas, praticamente. Se olhar o jogo, são alas isso. bem ofensivos, né? Com essa liberdade. Pelas características dos jogadores, para mim faltou um pouco de profundidade. É que eu não estou falando do jogo só de ontem, estou falando em geral, Sim. Palmeiras. Mas diga, continue. Mas ali, acho que essa formação pode funcionar melhor se tiver, por exemplo, o Marcos Rocha fazendo, às vezes, ali de um terceiro zagueiro, principalmente na saída de bola, mas na hora de marcar com uma linha de 4. E aí você ganha a opção de ter mais um atacante, um cara de velocidade. Aí tem Rony, tem o Lázaro chegando agora, o Endrick quando voltar. Então ele ganha um jogador para ser mais de uma puxada de contra-ataque, quando estiver enfrentando o time que tenha um elenco tão qualificado quanto o Palmeiras, ou até mesmo para ter a possibilidade de desafogar quando a coisa estiver enroscada no meio campo. Então, para mim, faltou isso ao Palmeiras ontem, mas que a formação... no papel e até mesmo em alguns momentos do jogo ontem tende a funcionar, é uma boa sacada, eu não tenho dúvida. Para mim, ele deve até insistir um pouco mais nisso, eventualmente tirando os 3 zagueiros de ofício e colocando um lateral por ali, eu vejo que pode funcionar bem. Eu acho que é positivo porque o estadual está aí para isso. Para ele testar jogadores, testar novas formações. Eu acho também que faltou um pouquinho mais de velocidade com esse esquema, com os jogadores de ontem, né? Com o Veiga mais como segundo atacante. Você fica muito dependente do lado, com os alas. O time começa a melhorar a partir do momento que o Richard Rios se aproxima mais ali do lado direito e o Zé Rafael, principalmente, se aproxima ali do Piquerez. O Zé Rafael que saiu machucado. Mais uma grande atuação no Zé Rafael. E com o Aníbal Moreno,
o Zé tem ainda mais liberdade para subir, né? Porque o Zé Rafael... Acho que pode ser uma tendência desse Palmeiras. O Zé Rafael mais próximo daquele Zé Rafael do Bahia, mais para frente, mais ofensivo. Ele é tão especial, o Zé Rafael. Versátil. Né? Ele é tão importante, é um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não for o melhor do ponto de vista de ser o jogador mais frequente a alto nível, que ele é um ótimo primeiro homem, mostrou isso na última temporada, porque marca muito, tem qualidade para iniciar o jogo, e ele é a melhor versão de fato do Zé Rafael, que ele mais se sente à vontade, é com essa liberdade mesmo, de chegar à frente. Esse é o original. Esse é o original. Com o Aníbal, eu acho que a gente vai ver esse meio-campo como o meio-campo ideal na base. Porque o Aníbal chegou e parece que ele joga no Palmeiras há 5 anos. É de fato uma contratação que te entrega capacidade de proteção, de marcação. O Breler falou, foram 6 desarmes ontem no jogo, né, contra o Ituano. E ele é um cara que tem o passe que não é só o passe de lado. Porque tem aquele volante que marca, dá de lado. Ele não. Ele tem, nas estatísticas, né, o índice dele, assim, é bem acima da média como ele consegue o passe para frente, para romper linha, para fazer o jogo andar, para fazer o time andar. Então, assim, é um jogador que... Já vão aparecer na tela números do Aníbal. Do Aníbal, né? Então, assim... Ilustrar o que você está dizendo. Continue, por favor. São boas notícias. Para ser titular, para resolver problema. O Aníbal é esse caso. Tirou um jogador titular do Racing, acostumado a disputar Libertadores, com um bom lastro de campeonato argentino, principalmente a fase que ele teve com o Fernando Gago, se desenvolveu muito. Então, um jogador pronto. Então, mostra... É legítimo apostar em jogadores, como o Palmeiras vai apostar agora no Rômulo, como já trouxe o Richard Rios no ano passado, que ganhou espaço, mas esses são jogadores que demoram mais tempo, que não são garantia. É diferente do Atuesta, por exemplo. O cara chega como uma aposta e vendo o que dá. O Rômulo é uma boa aposta até, um jogador que vem se destacando no Horizontino, foi assim na Série B, foi assim, por exemplo, no jogo recente contra o Corinthians. Acho que é um jogador que chega para ser uma sombra, uma reposição ao Veiga, né? Principalmente o Abel pedia muito esse jogador. Acho que o Palmeiras precisa reforçar mais o seu ataque ainda, talvez mais um jogador de velocidade e um 9, porque vai ter que se planejar com a saída do Endrick no meio do ano, né? Mas se você tem Aníbal e Zé Rafael nessa base do meio campo, você está muito bem servido. Tem muita qualidade. O Breler falou que ele tirou um jogador que era titular do Racing, isso, né, que você falou. Então, o Palmeiras observa melhor ou o Palmeiras deu mais sorte? Porque o Corinthians também tirou um titular do Racing que não está jogando nada no Corinthians. Essa era uma bola... Não é isso? Mas essa era uma bola cantada. O Rojas. Mas aí tem o conjunto do Abel, né? E a diferença... Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou perguntando. Os dois eram titulares do Racing. Mas o Palmeiras... Um acabou de chegar, parece que já vai dar certo no Palmeiras. O outro está desde o ano passado e não está dando certo no Corinthians. Tem o time acertado também do Palmeiras que ajuda, né? O Palmeiras botou o Aníbal Moreno para fazer o que ele sabe. O Corinthians quer que o Rojas seja uma coisa que ele não é. O Rojas é um jogador de lado que chuta. Queriam que ele fosse o Renato Augusto. O Aníbal Moreno já era isso no Racing, é um todo-campista. Aliás, é o volante prometido desde a saída do Danilo. Ou em português, ou resumindo, o Aníbal é muito mais jogador que o Rojas? Não. Ou se é. Já criei aqui, já criei tumulto aqui. A gente está comparando banana com laranja, né? São funções diferentes. Ele é... Sabe por quê? O Rojas é muito específico. Ele é o cara da bola parada, de puxar para dentro, bater no gol. Mas o Aníbal é um cara mais completo. Mas o Rojas foi muito bem aproveitado no Racing. Jogando pelo lado direito ali, ele fazia diferença. Mas aí a comparação é justa, só que a gente tem que pensar. O Palmeiras tem um Abel, tem um ambiente, tem um time vencedor, tem um time estruturado. O Corinthians, quem está rendendo muito no Corinthians? O Corinthians muda de técnico toda hora. Vários jogadores estão rendendo bagunçado. abaixo. É um coletivo que não se encaixou. Aí você pressiona ainda mais o jogador. E ele também, a gente está falando do Palmeiras aqui, mas o Rojas também, do ponto de vista de comprometimento, às vezes em campo, muito disperso. Tem a questão física muito disperso. Também. Tem outra questão também. Questão física. No Palmeiras, que todo mundo saiba, paga em dia. Porque nas férias o empresário do Rojas estava reclamando que não estava recebendo. Sim. E outros jogadores. O Lucas Veríssimo falou também, não sei quem. É o ambiente. Então, é um ambiente. Mas tudo isso à parte... O cara não recebe em dia também, de repente, porque acho que foi você que falou de comprometimento. Às vezes o cara é comprometido, mas não está recebendo, ele já fica pé da vida e fala, não me pagam, também não vou. Mas tira tudo isso, pode parecer redundante a expressão, mas o Aníbal Moreno é reforço que reforça. Porque a gente usa a expressão reforço para quem chega. Nem todo mundo que chega é reforço. Muitos são só contratações, né?
São só contratações, um a mais. E eu acho que o Aníbal Moreno, se fosse para o Corinthians, mesmo com os problemas do Corinthians, jogando na dele, ele ainda mostraria mais bola. E se o Rojas fosse para o Palmeiras, também não tinha muito milagre para fazer o Rojas render. Ele vai Professor, render. como o Ranielli está mostrando no Corinthians. Mas O dentro Ranielli de está um mostrando limite. que pode ajudar no Corinthians, né? Alguns jogadores têm um limite muito menor. O Aníbal Moreno tem uma capacidade maior, já mostrou isso. Gente, a gente pegou os números lá, é tudo que você quer do meio-campista. Que ele combata, que ele ganhe, que ele saia jogando, que o passe seja para frente. É simples assim. É reforço que reforça. Destrói e constrói, marca e joga. O Abel falou que ele teve um problema físico, até causado pelo gramado do Allianz, por isso deu uma segurada. Ele não veio ali, não se manteve no time titular. A tendência é que jogando dessa forma, mantendo esse nível, ele seja titular ali, o dono da posição, até porque o Zé Rafael vinha jogando improvisado ali. Para mim, o melhor do Zé Rafael, que é um Improvisado jogador... jogando muito, hein? Nossa Que improvisação, hein? Mas o Zé Ele joga muito. O Zé Rafael andou para trás no sentido do campo mesmo, foi recuando e manteve o nível. Mas para mim o melhor dele é o Zé Rafael de 8, mas vindo de trás. Para mim ele não pode jogar novamente como um meia aberto. Até no começo do jogo demorou a fluir. Não pode jogar como meio aberto, mas você viu o cruzamento dele ontem de canhota onde ele estava? Não. As melhores oportunidades, muitas passaram pelos pés do Zé. Ele tem muita qualidade, mas o melhor dele é vindo de trás. Ele não pode jogar de costas, como o Veiga, por exemplo, muitas vezes joga. Então, o mérito do Abel foi reconhecer, pô, esse cara, pela força que tem, a qualidade técnica, tem que aproveitar de frente para o jogo. Você falou que ele veio andando para trás. Se o Zé Rafael jogasse no Fluminense com o Diniz, você já sabe onde ele estaria, né? De zagueiro. O Diniz deve estar olhando e falar assim, esse dava um belo zagueiro. E não Numa dava? hora de sufoco. Marca pra caramba, sabe sair jogando, não é? Diga, Pedro Ferrari, temos informação? No Corinthians? Ai, pelo amor de Deus, pega leve. O professor Pega já tá... leve. Olha aí, ó. Ih, rapaz. Não é possível. Thiago Kozlowski foi técnico contra o Santos, já tá indo embora? Informa... Olha aí, é a página dele no Instagram, né? Ele foi demitido. Informa o meu desligamento do Esporte Clube Corinthians Paulista no dia de hoje. E quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio. É isso aí, galera. Vamos ler algumas notícias aqui do Verde. Aníbal Moreno está voando no Palmeiras, né? Conseguiu pelo menos uma contratação, né? Pelo menos um aí já começou arrebentando no Verdão. E geralmente tava bastante complicado encaixar alguma contratação. Palmeiras é o terceiro colocado hoje no Paulista. Só que o Palmeiras e o São Paulo têm um jogo a menos, né? Caso vença esse jogo, vai ficar ali por saldo de gols entre Palmeiras, São Paulo e Santos. Só que o Santos só tem 9 gols feitos e 3 sofridos. O Palmeiras, com um jogo a menos, tem 9 feitos e 4 sofridos. O próximo jogo do Verdão é contra o Santo André. Santo André tá tomando taca de todo mundo, né? Então a probabilidade é de uma vitória do Palmeiras e assumir a vice ou ficar os 3 ali na liderança. São Paulo, Santos e Palmeiras. E o outro time paulista que era para estar ali. E Corinthians, só piada mesmo, né, gente? Os caras estão para ser rebaixado, mas vão dar um jeitinho aí pro Corinthians não ser rebaixado, porque tem a questão da mídia, né? Do business. Então, times assim não podem ser rebaixados no Campeonato Paulista, porque senão perde muita visibilidade aí o campeonato. Tendo em vista que o Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil, né? E o Palmeiras ainda segue no mercado, hein, pessoal? Negociação entre Palmeiras e Real Betis por William José está ainda em andamento, né? Vamos dar uma lida aqui na notícia. O Palmeiras não desistiu de contratar um centroavante para reforçar seu atual elenco para a temporada de 2024.
e também não desistiu de trazer o William José. Mesmo o presidente do Real Betis afirmando que não há nenhuma negociação, segundo o site Wall Sports, as tratativas entre os dois clubes pelo jogador voltaram a acontecer, de acordo com uma fonte bem próxima ao jogador. Além disso, nesta quinta-feira haveria uma reunião para oficializar a proposta e discutir os detalhes. Interessante, hein, galera? Então, tá bem encaminhado aí o William José para ser jogador do Palmeiras, né? Nos bastidores, o próprio jogador está confiante que o negócio vai se fechar e que em breve ele será anunciado pelo Palmeiras. O William já manifestou seu desejo de jogar no Brasil e vestir a camisa do Verdão. Lhe agrada, é óbvio, né? O cara vai para a Europa, valoriza o seu salário, não joga em um grande clube da Europa, não tem a chance de ser campeão por lá, valorizou o salário, vem aqui para o Brasil e volta com um saláriozinho top e joga nos times de ponta aqui do Brasil. É óbvio que ele quer voltar para o Brasil, né? Não é bobo. O Palmeiras contratou o volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o meio atacante Lázaro e Rômulo e o ponta Caio Paulista. Acertou a renovação dos contratos do técnico Abel Ferreira, dos laterais direitos Marco Rocha e Mike, do goleiro Marcelo Lomba, do zagueiro Murilo e do volante Gabriel Menino e Zé Rafael. É muita coisa, hein? Muita coisa aí que o Palmeiras acabou gastando, né, pessoal? Mas para manter no topo, para se manter vencendo, é necessário, né, galera? Fico por aqui, rapaziada. Mais uma vez, quero pedir a você que puder ajudar a gente, se inscrever no nosso canal, acione o sino, deixa aquele like e comenta aí se vocês estão otimistas, né, com o Palmeiras e com a possível chegada de William José no Verdão.